Wanda. Experimenta. Então vamos lá, mais um Wanda Experimenta no ar. Então a gente está aqui hoje reunido para um assunto polêmico. Aliás, não deveria ser polêmico, mas acaba sendo, porque quando o assunto é sexo, a gente já sabe que isso sempre acontece. E aí quando a gente vai falar de sexo anal, vem mais um monte de tabu, um monte de machismo, um monte de pode e não pode. Aí vem até a religião querendo opinar sobre o nosso cu, né? Aqui no Wanda a gente sempre ouve vocês aí da audiência falando pra gente que a gente somos os donos do cu de vocês. Pois é, foi por isso que a gente decidiu gravar um Wanda Experimenta especial sobre esse tema. Um tema sobre o qual a gente não fala tanto, mas ele tá aí presente, né, nas nossas vidas. A gente tem que cuidar bem dele, tem que cuidar bem do nosso, saber se tá usando direito. Você não precisa nem pedir nossa permissão aqui, mesmo a gente sendo o dono do cu de vocês, mas tem que saber usar, tá bom? E nessa edição, a gente já avisa que a gente não vai ficar cheio de dedos, tá? Se bem que se quiser os seus dedos também, está liberado. Vai do gosto do freguês. Não, voltando. Pode ser que a gente fique assim, um pouquinho com vergonha, alguma coisa? Pode ser, mas assim, a gente, né, sempre tem aqui um nome técnico, tem um apelido, vai ter palavra chula? Pode ser que sim, é o Wanda. Então, assim, provavelmente vai ter sim, mas o mais importante é que é informar de forma divertida e responsável. E pra isso, a gente trouxe um convidado ilustríssimo, bateria. Que é... Não, aqui ó, palmas, todo mundo salve de palmas. Vamos ter aqui Jairo Bauer com a gente, médico psiquiatra especialista em sexualidade, educação e saúde em geral. E assim, Oi, gente, Jairo. é sobre experimentar hoje. Bem-vindo, Jairo. Obrigado. Um oi especial para todo mundo aí, o Felipe, Samir, Marina e todo mundo que acompanha o Wanda. Muito legal estar com vocês hoje aqui para falar desse assunto bacana, né? De a gente bom, né? Falar. Gostoso. É bom, né? Agora a gente vai ser não só o dono do cu de vocês, como vocês falam, mas também assim, o professor do cu de vocês. A gente vai partilhar a guarda com o Jairo, porque vai ajudar muita gente. Ô, Jairo, por que você acha que a gente é tão conservador assim, né? Como que a gente aprendeu a ser conservador com relação aos nossos cus? Porque quem ensinou? Porque até a gente fala cheio de dedos, a gente fica assim, será que eu posso falar, né? É só no Brasil ou é no mundo que é esse conservadorismo todo? Conta aí, por favor. Pois é, eu acho que assim, apesar de todos os avanços que a gente tem aí nesses últimos anos, nessas últimas décadas, assim, a gente tem muita gente que é muito conservadora em relação ao corpo em geral, né, aos cuidados, as vivências com o seu corpo, o que pode, o que não pode, né, e o cu, coitado, entrou no meio dessas situação, né, de alguma forma, como uma das áreas que é mais, né, vítima de preconceito, de tabu, de estigma, tal. Então, e é curioso isso, né, porque volta e meia as pessoas têm um monte de dúvida, um monte de questionamento, um monte de curiosidade sobre o sexo anal, né, mas ele vira um grande tabu, porque é a área do corpo que não se pode falar, né. Eu acho que tem a ver, talvez, com um pouco de machismo, tem a ver também com essa história que a gente ainda tem a gente está muito impregnado, né, nos nossos aprendizados de sexualidade, com o que as gerações anteriores aprenderam, ainda muito influenciados pela religião, né, enfim, acho que tudo isso traz uma carga, né, para a forma como a gente lida com o corpo, especificamente com o cu da gente, de uma maneira muito pesada, né? Uhum. Tem na Bíblia, gente, você vai falar assim, não tocarás teu furículo. Não vai ter, gente. Teu furículo. Furículo. Eu tô pensando numa palavra que fosse ser usada na época na Bíblia. A gente põe muita pressão sobre isso, né? E a pressão errada sobre o sexo anal. E eu acho que, eu não sei se você concorda, o Jairo, mas no Brasil ele ama a bunda, né? E, consequentemente, o sexo anal. Existe um fascínio muito grande e, ao mesmo tempo, um tabu muito grande. É o país que está... Pelo menos os estrangeiros veem o Brasil como super liberal, mas a gente sabe que não é nada, né? Podemos estar pelado no carnaval e fazendo sexo com uma facilidade, mas a gente é super conservador nessa questão. Talvez pelo catolicismo que piorou bastante. O que você acha, ao seu ver? Eu acho que sim, né? Acho que assim, parece que a gente tem algumas, a gente se permite, né? Ou a sociedade tende a permitir que as pessoas lidem com seus corpos com um pouquinho mais de liberdade em datas muito específicas, né? Carnaval aí é tá uma tudo delas, liberado, né? Pois é.
Mas aí, assim, chegou a quarta-feira de cinzas, né? Aí, se quiser tomar um banho pelado na sua piscina, já vai ter polícia aparecendo lá, né? Como a gente viu recentemente aí, né? Então, o que eu acho é que a gente tem ainda muito, a gente tem que avançar muito nessa questão, né? Eu acho que a gente é liberal realmente até a página 2, né? Eu acho que outros países, né, de culturas um pouco mais avançadas, acho que eles são muito mais liberais com essa relação em relação à sexualidade do que a gente, né? Eu acho que o Brasil, apesar dessa aparência, né, liberal, assim, no fundo a gente não é, ou tem muita gente muito conservadora, né? O que a gente vai fazer nessa edição aqui hoje, Jairo? A gente vai ajudar a audiência a tirar as dúvidas sobre o ânus, sobre o sexo anal, sobre o cu, sobre o fiofó. Adoro fiofó. Fiofó é bonitinho. É legal. Eu gosto. Toba. Eu gosto de toba, porque eu acho toba. Eu acho o aberto, esse ó aberto, assim, bonito. Gosto. E, gente, eu tava lendo outro de uma thread do Twitter, de alguém que era uma historiadora mostrando uns pichos que tinham em Roma Antiga, em Pompeia. E aí tinha, assim, uns puteiros lá e tinha tudo pichado, assim, e tinha até hoje, tá escrito até hoje. Aí tinha um picho que eu achei muito bom, que era assim, podem chorar, mulheres, esse homem agora só come cu. Sério? Falando assim, fulano de tal, Marcos Dominus, não sei das quantas, tinha o nome dele, agora eu só como cu. Então, assim, gente, podem chorar. exatamente. Então, era assim, normal, era tipo assim, não vou mais lidar com isso, não quero, sabe? E ele, digamos assim, era o post da época, né? Era dizendo, anunciando. Era o meme. Que, olha, não quero mais isso, eu quero aquilo. Me pareceu de uma liberdade o cara falar isso, sabe? E escrever e colocar num picho, que eu achei maravilhoso. Só queria fazer esse comentário, que é um negócio tão antigo e hoje a gente fica sem graça. A gente fica sem graça, mas existe cu desde que existe gente. Desde que existe já lidam com isso. Mas aí você imagina, gente, né? É bom que a gente vê que pra falar de sexualidade já tá num caminho filosófico. Eu tô imaginando a primeira pessoa, o primeiro homem da caverna, assim, o dia que ele comeu um pedação de mamute, assim, de repente começou a fazer cocô e pensou, meu Deus, eu tô morrendo! Tá saindo... Ai, meu Deus do céu, olha, esquece. Cientista, Ela não sabia o que tava acontecendo. Ela tá achando que tá saindo o corpo dela, ela tava morrendo, não sei. Olha, tá bom. Vamos para as dúvidas da audiência. Ô Jairo, primeira pergunta aqui são dúvidas anônimas, porque a gente sabe que tem 1 milhão de tabus, então é verdade que existe um limite entre o tamanho, a altura da pessoa e o tamanho da jambrolha que ela consegue aguentar? A pergunta. Não, isso é mito, né? Na verdade, assim, é a mesma história assim, essa menina é muito pequena, o parceiro dela é muito grande, não vai caber, sabe essas histórias, né? Então, assim, essa história de altura... Mito. É mito, a altura, o tamanho da pessoa, homens ou mulheres, né, e o tamanho do pênis que vai caber ali no ânus, não tem nem relação nenhuma. Até porque, né, se você for pensar, o ânus, né, ele é... Depois do ânus a gente tem o reto, depois do reto a gente tem a porção final do intestino grosso. Enfim, né, é um caminho longo. Quem já fez colonoscopia, já teve esse desprazer, né, uma vez na vida, que é um exame que examina o seu cólon, né, sabe, assim, que vai subindo, né. Então, né, não tem esse limite. Então, não tem nenhuma relação aí entre o tamanho da pessoa e o tamanho do órgão sexual que ela vai aguentar. Tá? Assim como não tem nenhuma relação do tamanho do pé e tamanho do nariz dizendo que isso significa que o seu pau é grande. Não, também não tem nada, não tem, gente. Não tem ainda nada assim que justifica, que fala, imagina um dia descobrirem alguma coisa assim, fala assim, nossa, o Jairo quer falar, acho que ele vai contrariar a gente ou não. Eu vou ratificar isso que vocês disseram, assim, tem até vários estudos nesse sentido, até hoje a gente não conseguiu comprovar uma relação direta entre nenhum outro marcador biológico, né, e o tamanho do pênis do cara, assim, não tem altura, tamanho do nariz, tamanho do pé, mão assim, mão assado, pé assim, pé assado, nada, assim, não tem nenhuma relação, assim, então é o elemento surpresa, tipo Kinder Ovo, você não sabe o que vai sair. Vamos descobrir daqui 200 anos, assim, ó. A próxima dúvida é, sou gay só passivo, mas não sinto prazer na penetração anal em si, só que eu fico excitado em ter um homem me penetrando
e em ver ele sentindo prazer nisso. Ah, tá. Devo continuar dando meu cu? Eu acho que deve sim, né? Você tá Assim, dando prazer? se ele sente prazer em ver, assim, ele não sente, acho que o que ele quis dizer, não sei, tô tentando interpretar a pergunta, né, que talvez ele não consiga chegar ao orgasmo fazendo sexo anal passivo, né, mas ele tem tesão, né, ele se excita, né, com o fato de alguém estar penetrando ele se excita também com o fato de ver alguém sentindo prazer penetrando ele. Então, eu brinco, né, que o nosso grande órgão sexual, né, não é nem o pênis, nem a vagina, nem o cu, nem nada, é a nossa cabeça, o nosso cérebro, né. Então, assim, a forma como ele está integrando todos esses estímulos é que faz ele depois, por exemplo, né, ao terminar a relação com penetração, possivelmente ele se masturba e consegue chegar ao orgasmo. Mas tudo isso é facilitado por tudo que aconteceu antes. Então acho que sim, acho que ele continua, seja feliz e quem sabe um dia ele consegue, né, juntar, né, penetração e orgasmo, que eu acho que é a questão dele aí, né? Ele gosta da teoria, mas não gosta da prática, assim, na cabeça dele, a hora que ele vê, ele pensando, tá massa. Mas no contato, ele falou assim, tá legal isso aqui, mas aqui, ó, só ia ter um problema se ele não ficasse excitado de forma alguma em nada dessa situação, né? Mas se ele fica, já é uma coisa. Pois é. E se estivesse incomodando muito, não parece que tá incomodando, ele parece, ele deve estar achando, tá ok isso aqui, mas a situação em si tá muito boa, mas olhando aqui mesmo a sensação, tá, não sei o que, tá ok. Enquanto não tiver doendo, essa aqui é boa, eu gosto dessa próxima. Vai. Faz mal colocar umas gotinhas de Listerine quando estiver terminando de fazer a chuca para dar aquele frescor. Gente... Eu tô imaginando a receitinha, ela fazendo aqui, olha, 2 gotinhas de Listerine, um limão, um ácidozinho pra poder quebrar. Olha, não é legal, né? Por quê, né? Porque todas essas substâncias, né, ali na mucosa, né? Pô, pensa na mucosa da boca. Listerine, quando você põe na boca, já arde pra caramba, né? Assim, aí você vai colocar umas gotas de Listerine no fiofó ali, no cu, né? Antes de transar, acho que é no final da chuca que ele falou, é isso? Isso. Pra dar um sabor, né? Eu acho, assim, que depois com a penetração, isso pode assim, primeiro que Listerine por si só, ali naquela mucosa que é muito sensível, pode arder pra caramba, né? E aí depois no meio da penetração pode piorar ainda mais a situação. E pior, né? Se essa gotinha de Listerine entra na uretra do menino que tá, né, transando com ele, pode arder também, e aí, pá, acaba tudo, né? O que era pra ser bom ficar ruim. Então, o que a gente costuma recomendar, né, é assim, evitar essas substâncias que causam muito essa abrasivas, não substâncias abrasivas. Que causam irritação na mucosa, irritantes de mucosa, né, tipo gelol, tipo Listerine, tipo pasta de dente, né, tem assim, até o famoso, né, todo mundo sabe aquele truque do house preto, né, aquela coisa, né, Sim. Fazer sexo oral depois, porque assim, no pênis de quem está recebendo o sexo oral, né, aquele house preto tem essas substâncias também que podem provocar, né, um calor, uma ardência e tal, e tem gente que acha bacana e faz, né, mas assim, para sexo anal, eu não recomendo nada disso, não. Acho que o melhor assim, do ponto de vista científico, técnico, o melhor são os lubrificantes, né, à base de água e tal, para garantir ali que a sua mucosa fique íntegra. Essência de baunilha. De Deus. Olha, pinga 3 gotinhas, troca, pinga essência de baunilha. Vai ficar um frescorzinho. Procurar o que vende na farmácia ou no sex shop, porque isso já é aprovado, testado, né? Não vai colocar comida ou pasta de dente ou qualquer coisa que não é feita para isso, que as possibilidades de dar errado são grandes. Mas é bom, gente. Tem esses lubrificantes de uva, de morango. É bom, assim, ó. É babado. Não acho legal, não. Eu gosto. Não gosto de nada. Eu gosto. Não pra beber. A pergunta aqui. Depois de dar o cu, eu chego a ficar semanas com muita dificuldade de fazer o número 2. É normal? Pois não é normal, né? Assim, normalmente, a pessoa ali
que fez sexo anal, tal, pode ter uma dificuldade assim mais imediata, assim, nas horas seguintes, tal, de evacuar, né? Eu não consigo ver nenhuma relação entre fazer sexo anal e ficar semanas com dificuldade de evacuar. O que pode acontecer é que muita gente tem realmente prisão de ventre, né? Ficar mais obstipado, né? Então talvez ele já seja uma pessoa que tenha isso, e muitas dessas pessoas, às vezes, alguns aspectos emocionais, tal, elas acabam dificultando, né? Ainda mais essa coisa do fazer cocô, né? Então, por exemplo, se ele fez sexo anal, ficar muito encanado com isso e tal, e achar que isso que está atrapalhando, isso realmente pode vir a atrapalhar, né? Você cria, né? Desencadeia. Um obstáculo emocional ali grande, mas não tem, do ponto de vista fisiológico, assim, nada que justifique ele fazer sexo anal e depois ele ficar semanas sem conseguir evacuar direito, a não ser que ele tenha alguma patologia ali na região do ânus, né, uma hemorroida, uma fissura, uma fístula, fica com muita dor, e aí ele evita evacuar, né, assim, voluntariamente, mas não parece ser o caso pelo que ele contou pra gente aí na pergunta dele, né. Ô Jairo, e o contrário também não. Por exemplo, a pessoa fica com muita mais facilidade de fazer o número 2. Não, às vezes pode dar vontade, né? Por causa do estímulo ali na região do ânus. Às vezes tem muita gente que fala que depois faz sexo anal, precisa ir no banheiro de qualquer jeito, né? Mesmo que não tenha, né, nada no meio do caminho, nenhum obstáculo no meio do caminho, às vezes dá uma vontade de ir no banheiro, né? Mas acho que o Felipe tá perguntando assim, então, será? Que é uma outra dúvida muito comum, né, Felipe? Será que quem faz sexo anal com frequência fica largo, não consegue mais segurar? Fica larguinha. Não consegue segurar pum, não consegue segurar cocô e tal. Não tem nada disso, né? É um órgão elástico, né? Como vagina e tal. Então, te dilata, né? Nesse momento da penetração e depois volta ao seu formato original. Ok, vamos lá. Próximo. Eu gosto de dildos grandes, entre 25 e 30 centímetros. E generosamente grossos. Essa também. aí tá larga assim, ó, tá vendo? Tem aqui a prova viva agora. Oh, meu Deus, não. O Jairo acaba de falar que isso não existe, vem o Samir. Ei, fake news, vim aqui pra trazer fake news. Adoro a sensação de sentir o boy me alargando de pouco em pouco. Não fazemos direto e respeito meus limites. Tudo trabalhado no lubrificante, logo não dói. Nem na hora, nem depois. Eu sei que é arriscado, mas é tão bom, Wanda. Então me pergunto, existem efeitos colaterais? Devo parar? É isso que ele quer saber, ou ela. Então, isso que ele ou ela estão falando pra gente, na verdade, me parece, né, que assim, é uma prática, né, de testar alguns limites, né, de empurrar alguns limites para essa questão de sexo anal, né. Então tá contando que gosta de fazer sexo anal com dildos generosos, vamos chamar assim, né, mas eu achei essa pessoa que mandou pra gente uma pessoa assim, bem centrada em relação ao que ela tá se cuidando, né, é uma coisa que dá prazer para ela investe nisso que dá prazer, e é verdade, né, gente, a gente não pode limitar a experiência do outro, né, assim, cada um tem que saber do seu corpo, dos seus limites, do seu prazer, então assim, acho que tá indo na vibe dela que ela gosta de fazer isso. Agora, a questão toda é o cuidado que ela falou que tem, né, essa pessoa falou que tem, então, por exemplo, usa bastante lubrificante, é muito importante, né, para essa questão de usar um dildo maior, ou a gente pode pensar até em comportamentos, às vezes até mais vamos chamar assim, invasivos, entre aspas, né, como por exemplo o fist, né, que é essa questão de colocar o punho, né, dentro do ânus, tá? Que deve ser cercado de cuidados também, né, então é luva, é lubrificante, é respeitar os limites do corpo, é entender, porque a gente tem uma coisa muito simples da anatomia ali do ânus, né, ele tem dois esfíncteres, né, que são duas válvulas, né, uma externa e uma interna, então muita gente fala pra gente, nossa, eu comecei a fazer sexo anal e deu uma mega dor. Por que vem essa mega dor? Porque provavelmente o externo estava dilatado e o interno ainda não. Então você precisa ter a dilatação desses dois esfíncteres, porque senão dá uma contração reflexa muito desconfortável, muito dolorosa. Todo mundo que tem pavor de sexo anal, que nunca mais quer fazer, em geral, viveu essa experiência de, né, ter feito muito rápido, não deu tempo de dilatar o interno, né, e aí sente um desconforto muito grande. Então, assim, quem tem mais prática, né, quem está acostumado, como deve ser o caso dessa pessoa que escreveu pra gente, né, ela vai entendendo os limites do próprio corpo. Agora, assim, a única coisa, apareceu alguma coisa que está desconfortável, por exemplo, sente dor, sentir desconforto, apareceu qualquer sinal de sangramento, é importante parar, né, dar um tempo pro corpo, né, e perceber que se
situação acontecer, tem que procurar um médico, né, um proctologista, para fazer uma avaliação. Porque às vezes quando você alarga um pouco os seus limites, né, você pode ter às vezes uma fissurinha, né, se a pessoa tem uma hemorroida, essa hemorroida pode, né, dar uma descompensada, pode trombosar, então é importante que o médico esteja de olho nesses casos específicos, né. Maravilha. Ela fala que, eu sei que é arriscado, mas assim, então se não tiver dando nada, se tiver de boa, então não é assim arriscado, né? Tipo, não tô sentindo nada, tá indo tranquilo, tá bem, pode seguir. Assim, talvez não dê pra fazer isso todo dia, né? Porque imagina que seja uma coisa também, né, gente? Né, assim, de vez em quando, com cuidado, né? Tem a assessoria do parceiro, né? Pelo que contou pra gente, então as coisas vão caminhando de uma maneira, então é isso que eu falei, né, é um comportamento assim, que a pessoa tá se cercando de alguns cuidados, né, então acho que isso é legal. Vai, Samir, quer ler a próxima? Leio. Não, tem uma pergunta antes, assim, aproveitando esse assunto, porque assim, tem uma coisa de que a gente até falou aqui por alto aqui no Jair tava dando explicação, o negócio do phishing, que eu faço, gente, eu fico impressionado mesmo. O Samir sempre faz zoeira com phishing. Não, porque assim, eu fico impressionado mesmo com o negócio, né, de caber um braço, é muita coisa, assim, né, você imagina, a gente pratica sexo, você imagina, poxa, pra chegar no limite do braço, é um treinamento, sei lá, é uma coisa, assim, é uma pergunta que me veio completamente aleatória na cabeça, por causa que comentou isso, o phishing, tipo assim, qualquer pessoa... Gente, eu não quero, juro, fazer, mas qualquer pessoa conseguiria fazer um phishing? Ou assim, tem pessoas que são mais propensas ou não? Hoje, né? Tem um amigo que mandou... Não, gente, porque eu fico Só olhando, saber gente... se o Samir pode tentar ou não. Eu acho uma minoria das pessoas que conseguem, né? Que consegue, né? Porque tem uma preparação, tem um treinamento, tem um desconforto, né? Essa questão, pode ter um desconforto, a questão do prazer versus o desconforto e tal. Então, acho que não é uma experiência para todos, né? É uma experiência para quem está muito afim, quem gosta, quem tem essa prática, né, como um disparador, né, de prazer e tal. Mas é só tomar esse cuidado todo, né? Porque realmente, assim, às vezes vai, né? A mão, né, pode ter um diâmetro grande, né? E às vezes um punho, né? Então, assim, tem que ter um limite, tem que ter um cuidado mesmo, né? Escolhe alguém meninas. com uma mão pequena de primeiro, tem gente que tem mão do tamanho do meu pé. Deus me livre. Olha, a próxima pergunta. Wanda, sou bissexual, mas quando me relaciono com homens, sou apenas ativo. Tenho curiosidade e até gosto quando brincam com o dedo. Qual a melhor forma para dar pela primeira vez? Eu costumo dizer assim, ele tá experimentando, né? Eu acho assim, que tem alguns segredinhos básicos. Primeiro, assim, as duas pessoas têm que estar afim, né? Porque, assim, se um dos dois não estiver afim, a prática tem uma grande chance de ser desconfortável, né? Depois, tem que ir com muita calma, né? Principalmente para quem está começando, né? Primeira experiência, tal. Sempre o lubrificante à base de água, né? Que é o lubrificante que facilita a penetração, né? E que é mais, vamos chamar assim, fisiológico, assim, né? Agride menos o organismo, a mucosa. E assim, uma coisa que a gente costuma recomendar também, né? Para quem usa, né? É o uso de preservativo de camisinha, né? Porque assim, em teoria, o ânus é uma região mais potencialmente contaminada do que outras partes do corpo da gente. Então, assim, né? Principalmente assim, se for uma relação, né, episódica, esporádica, com alguém que não conhece, não está usando nenhum outro método de prevenção de STs e tal, né? Então, talvez essa associação com camisinha daria uma proteção maior, né? Então, eu costumo brincar que normalmente camisinha, lubrificante à base de água e muita calma nessa hora. E aí, experimentando, né? Às vezes ele gosta mesmo, né? Ele tem essa fantasia, né? Mas a gente não sabe se ele gosta, se vai gostar, se vai curtir, né? Eu tenho uma dica, você chama o boy, bota uma meia luz na casa, assim, acende umas velhinhas e bota pra tocar Indestrutível da Pablo Vittar, assim, ó, bem na hora do lado. Que enquanto vai estar lá, vai ficar lá, eu sei que tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar, e vai, sabe? E aí vai dar certo, vai por mim. Pega alguém, ou então pega alguém que tenha muita experiência em ser ativo, porque aí a pessoa vai saber fazer com você direito e vai te deixar mais tranquilo também, né? E outra, não significa que você precisa necessariamente ser passivo pra ser bissexual ou ser gay até, né? Não, é que ele fala só dessa situação assim, mesmo. Você pode ser um homem heterossexual também sendo ativo. Às vezes ele fica incomodado por não querer ser passivo quando ele está com um homem. Acho que foi por isso que ele mandou pra gente. E não teria problema algum. Não, ele fala que ele tem curiosidade, tá afim de saber. Ó, uma aqui.
Pomada xilocaína pra não sentir dor, pode ou não pode? Qual é a melhor forma de lubrificação? Então, a melhor forma de lubrificação, né, em teoria, são os lubrificantes à base de água, né? Então, esses são os melhores. Tem muita gente que, na falta de lubrificante à base de água, usa saliva, por exemplo, né? Saliva, ela dá uma facilitada, mas ela não é tão fácil ela não facilita tanto quanto os lubrificantes à base de água. As pomadas de xilocaína, assim, a questão com elas é que assim, elas não vão provocar a xilocaína é um anestésico, né? Então, assim, na verdade, não é que ela vai provocar uma grande diminuição de desconforto e de dor, né? Na verdade, você não vai dilatar mais por causa da xilocaína. Então, aquele processo que eu expliquei de dilatação do esfíncter externo, do interno, continua valendo, né? A xilocaína não alivia esse tipo de dor. A xilocaína vai aliviar, tipo, dor local, né? Então, assim, às vezes o atrito, aquela coisa toda, tal, ela pode dar uma aliviadinha. Agora, os médicos costumam dizer que não é muito bom usar xilocaína, por quê? Porque às vezes a dor é um sinal para você que alguma coisa não tá legal, errado, né? Então, assim, tô machucando, tá errado, tô forçando, tal, tô com muita intensidade, pouca intensidade, tá demorando muito tempo, pouco tempo. Então, assim, talvez a pomada de xilocaína, ela anestesia e você não tem esse parâmetro, né? Então, assim, o recomendado é evitar, né, esse tipo de pomadas. Olha, próxima pergunta. Fala, Marina, desculpa. Não, só ia dizer que a gente já recebeu até, não sei se foi um caso ou história de alguém que contou aqui no Wanda que a pessoa usou tanta xilocaína que ela não conseguiu conter o cocô também. Então, assim, foi um problema. Anestesiou demais. Anestesiou demais. É uma história e aí... que eu Checkson contei sem fundo. Foi de uma amiga minha isso. Uma amiga do checão, Felipe. assim. Aí foi... Não, então, cuidado, crianças. Ela queria um anestésico. É anestésico que fala, Jairo? Que fosse muito forte e ela usou muito. E ela ficou lá em cima e de repente, quando ela viu, ela tava cagando no boy inteiro. Sem perceber. Anestesiou demais, né? Uma epidural pra poder fazer sexo. Não, gente. Vai da cintura pra baixo, né? Anestesia. Próximo caso. Como fazer uma chuca segura e discreta, sem chuveirinho? Moro na casa dos meus pais, é um banheiro só pra todo mundo da família, somos em 5. Fiz uma chuca. Não entendi. Fiz uma chuca. Ele tá falando que fez uma chuca. Acho que nunca foi. Eu acho que nunca fiz. Nunca fiz uma chuca. Até pouco tempo atrás fui 100% ativo. Mas agora eu tô com um cara muito bacana que é versátil. E depois de já comer muito o cu dele, tô a fim de variar o sexo e dar pra ele. Mas tem empecilhos. Nunca fiz a chuca, não tenho chuveirinho. E tem sempre gente em casa. Ele vai no vizinho, o que ele faz? Você não precisa avisar. Fala assim, gente, tô indo fazer a chuca. Ninguém vai saber. Olha, eu tô bom com o Samir, assim, né? Assim, também não é que assim, vai fazer a chuca e vai, né? A casa inteira precisa saber o que a família vai pro banheiro com você? Essa é a minha pergunta. Sua mãe fala, tem que tomar banho de porta aberta. Por quê? Não tem que eu não posso ver aí. Eu vi quando você era bebê, eu te vi pelada. Pois é, então, acho que dá pra fazer discretamente ali na casa dele mesmo. Se não der, vamos supor, por exemplo, que ele vai passar o final de semana lá com o boy, né? E aí sabem que vão transar uma hora ou outra. Assim, aí de repente ele entra no banheirinho lá do hotel, do motel, da casa do boy, faz a chuca também, né? É só limpar tudo direitinho, depois ninguém precisa saber, né? Tá resolvido. Aí, outra possibilidade que existe, né, você pode comprar na farmácia, né, tipo um frasquinho daqueles de soro fisiológico, sabe, que são aqueles frasquinhos bem de plástico mesmo, assim, bem molinho, tipo soro, assim, sabe, e são vendidos também, embalagenzinha de, sei lá, 250, 500 ml, 1 litro e tal, então o indivíduo compra aquilo, né, introduz, né, dá uma cortada no bico daquilo com a tesoura, vai com cuidado, né, porque aquilo é um bico plástico, pode incomodar, e aí ele injeta aquele conteúdo, né, sob pressão, né, na região do ânus, e depois fica esperando ali no vaso, né, para poder fazer a tal da chuca. Pode repetir esse processo algumas vezes, né, soro fisiológico, enema, vocês devem lembrar da história de enema, né, que antigamente as pessoas compravam e tal. Eu ia dizer que vende isso hoje em vários lugares, né, sim, desculpa te interromper. Sim, é isso mesmo.
Dá pra fazer, mas de qualquer jeito vai ter que usar um recipiente, tipo uma privada, né? Então. Algum lugar vai ter que ser. Entra no banheiro com uma mochila. Bota, eu vou ouvir música alta, bota uma Doja Cat bem alta, assim, tocando, pra ninguém ouvir e pronto. Ninguém vai saber, vai na fé. Eu vi até vi no Instagram vendendo, um cara que vende a Xuca descartada, tipo, sei lá, a Xuca on the go, assim, uma Xuca que é, tipo, a embalagenzinha, assim... Garrafa PET, assim. De PET, imagina. Guaraná. Vamos lá, Próxima dúvida. É normal ter a sensação de bexiga cheia quando se está dando? Sempre que estou dando, tenho essa sensação que estou apertado para fazer xixi. Dicas. E quando for transar, sempre, né? E transar de bexiga vazia, né? Sei lá, urinar antes de transar, isso é uma coisa. Outra coisa que eu acho é que, assim, o reto ali, ele é muito próximo ali da próstata, da uretra, então essa região é toda muito inervada, então às vezes a pessoa, ela fica com essa encanação, né, ou tem até a sensação de que está fazendo sexo anal, mas tem uma pressão na bexiga, tem vontade de ir no banheiro, né, então o que eu recomendaria é ir no banheiro antes de fazer sexo, né, desencanar um pouco uma vez que você sabe que a tua bexiga tá vazia, então não tem que encanar, né, a coisa vai sair de boa, né, vai naturalmente, né, você não precisa encanar tanto com isso, e é meio por aí, entender essa fisiologia, né, essa anatomia que, assim, na verdade, assim, é uma queixa que a gente ouve também muito comum entre as mulheres que estão fazendo sexo vaginal e sentem, às vezes, que tem um desconforto ali na bexiga, parece que estão com vontade de ir no banheiro, e na verdade a bexiga tá vazia, né, então é que tudo é muito perto ali, né, então às vezes o estímulo de um lugar reflete no outro, né. Legal. Olha, Ô, Jairo, a gente tem mais uma só, porque o Jairo precisa ir, então vai, Marina, fala, o que você ia só pra fazer a última ou porque eu perguntar? acho que a gente tinha muita pergunta, mas eu acho que tem muita pergunta do mesmo tema, assim, muita pergunta essa do vai alargar, como vai alargar, sabe, assim, é uma pergunta recorrente. Então, vamos ficar nessa aqui que, é verdade que é recomendável ficar só na saladinha no dia que você vai dar. Ele não perguntou isso, mas ele pode comer uma feijoada nesse dia. Você recomenda. Tomar um cafezão, assim, um shot expresso. Não, o importante é conhecer mais ou menos o ritmo do teu corpo, né? E saber, assim, quando você come, né, em média, né, quanto tempo demora para você ir no banheiro, o que você comeu, qual reflexo que vai ter no funcionamento e tal. Então, assim, de entender um pouco, né? E se a pessoa está muito encanada, está muito preocupada, fazer, né, essa chuca, essa limpeza, assim, né, antes, né? Muita gente que conhece o corpo, porque você sabe que os proctologistas, eles não recomendam fazer chuca de repetição. Toda vez que eu vou fazer sexo anal, eu preciso fazer chuca, né? Então, assim, se você tá tranquilo, se você conhece mais ou menos o ritmo do teu corpo, sabe, tem mais risco, tem menos risco, tem risco zero, tal, então aí você consegue controlar um pouquinho mais. E não tem muito a ver com a dieta, né? Na verdade, até porque, por exemplo, comer muita salada, essa coisa, tem muita fibra, né? E fibra é um potente estimulante. Pode soltar também. Né? Né? Olha, então não tem muita relação com... Bom, óbvio, se você comer uma feijoada, talvez não tenha nem disposição de fazer sexo. Guerreiro, vou dizer parabéns. Você que isso. Depois de uma feijoada, a gente dorme, a gente não faz sexo. Exato, até pra sexo vaginal, você vai comer lá no rodízio de pizza e depois você não vai dar, assim, não vai conseguir. Barriga cheia, ficar mexendo muito, né? Vai dar Tem um meme maravilhoso, que é um prato cheio de gelo e um garfo, assim, a comida do passivo antes do sexo. Mas é idiotice. Parem que comem normalmente. Dá pra comer normal, gente. Exatamente, só não exagerar, sei lá, nessas coisas que vai soltar. Você sabe o que solta o seu intestino. Você sabe do seu estômago. Você sabe do seu estômago melhor que qualquer um. Então, você sente também, sei que você come assim um pouquinho só, dá sim, tá? Ô, Jairo, obrigado por ter vindo aqui, ajudado a gente a cuidar do cu da nossa audiência, que a gente tem essa... Wanda é a gente mamãe. é dono do cu da audiência. Desde que esse podcast começou, as pessoas escrevem pra gente: vocês são donos do meu cu. Então a gente resolveu fazer essa edição justamente por isso. E precisava de uma voz de um especialista aqui. Obrigado, tá? Você quer dar o serviço? Vou falar de onde você tá nas redes? Alguma coisa nova, que o projeto que você tá fazendo? Eu que agradeço, né, o espaço aqui, todo mundo, Samir, Felipe, Marina, todo mundo que ouve o Wanda e tal. Se quiserem saber um pouco mais de sexo, a gente publica muito conteúdo, né? O site, ele é muito... ele está produzindo bastante conteúdo, a gente produz de 10 a 15 textos por dia e tal. É o doutorjairo.com.br, doutor por extenso, ele está hospedado no UOL.
doutorjairo.com.br, e a gente está muito ativo nas redes sociais, né? Principalmente no Instagram, que é Jairo Bower DR, de doutor, ou no TikTok, que eu tô lá como Jairo Bower só. E aí a galera manda as perguntas, a gente responde e tal, então é muito legal aí, e enfim, se vocês tiverem dúvidas que a gente não conseguiu resolver sanar hoje, né, é só mandar pra gente. E vou terminar aqui com um aforisma, né, que a gente ouve muito por aí, né, a gente tá falando de sexo anal, tal, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que gosta assim, tem gente que gosta assado, né, então assim, cu e gosto, cada um tem o seu, né, apesar do Wanda tomar conta do cu de todo mundo aí. A gente faz a versão upgrade aqui no Wanda, que é cu e gosto, cada um tem um, e tem gente que tem gosto ruim, então é isso, né? Obrigado, olha, no nosso Instagram, Jairo. @podcastvanda no nosso Instagram, o Jairo vai estar lá junto com a gente, aí você segue diretamente o Jairo, é isso, gente, beijo, até o próximo Wanda Experimenta, obrigado, Jairo. Beijo, gente, terça-feira que vem estamos de volta. Wanda Experimenta.